vamos falar agora sobre jiu-jitsu. Eu recebo aqui o Richard Becker, faixa preta na modalidade, né? E o Luciano, eu vou perguntar o sobrenome dele, né? Que ele é faixa marrom. Eles vão explicar um pouco mais, eles vão dizer de qual academia que eles são, para mim não falar nada errado. Boa tarde, rapazes, tudo bom? Boa tarde. Qual academia que vocês fazem parte? Hillion Gracie. Olha só, viu? Uma academia renomada em Curitiba e no mundo, os nomes, né? Jiu-jitsu. De onde veio essa luta? Então, o jiu-jitsu, existe uma contradição, mas ele tem origem na Índia. Veio ao Brasil através do Conde Koma, diplomata. E ele então, ele tinha uma amizade com um imigrante escocês chamado Gastão Gracie. Gastão era o pai do Carlos Gracie. Então, o Conde Koma começou a ensinar ao Carlos Gracie, que então tinha 15 anos de idade, essa parte do jiu-jitsu. Com 19 anos, o Carlos Gracie vem para o Rio de Janeiro e começa a ensinar essa arte marcial. E em 1925, ele funda a primeira academia Gracie Jiu-Jitsu no estado do Rio de Janeiro. Então, é uma arte que começou, digamos assim, o brasileiro, a família Gracie, introduziu, aperfeiçoou, e hoje existem esses eventos tipo UFC, e são eventos que tiveram origem, digamos assim, através do esporte. O jiu-jitsu originou tudo isso daí. E essas lutas, devido à Rede Globo ter popularizado, que na realidade passavam-se em canais fechados. Agora a Globo comprou, a Rede TV também, popularizou mais as pessoas nas academias, elas têm procurado mais para lutar, para aprender. As academias hoje em dia, graças a Deus, elas estão, digamos assim, cheias, né? Tem muita procura devido a a transmissão em canal aberto. Antigamente era só via pay-per-view, né? Então, existe muita procura. Hoje eles querem treinar jiu-jitsu, querem treinar Muay Thai, aí se oferece também o MMA. Então, graças a Deus está muito bom, né? Mas é claro, tem que ter o trabalho sério, o trabalho ético, tem um plano de ensino, né? E hoje a gente procura isso, trabalhar. E, queira ou não, o professor, ele é, antes de tudo, um psicólogo do aluno, né? Ele, além de ensinar, ele é aquela pessoa que escuta o aluno, né? Conversa, troca ideias. Os alunos que procuram, eles não têm aquela agressividade. Você é o Luciano, é faixa marrom? Isso. Faixa marrom. Jiu-jitsu. Você não tem uma certa agressividade, você sabe ser pacífico lá fora. Olha, eu pratico jiu-jitsu desde meus 8 anos, jiu-jitsu Muay Thai, e sou profissional desde meus 18, né? E bom, eu não comecei na academia Hillion Gracie, mas meu professor já era do fundamento Gracie de jiu-jitsu. Hoje em dia, todos os grandes nomes do MMA, campeões, têm a ver com esse nome Gracie de jiu-jitsu. Então, a filosofia de arte suave, conhecido jiu-jitsu de paz, né? Para levar isso para fora é muito forte. Não se admite brigas fora da academia. Porque a partir do momento que você começa a treinar uma arte marcial, você já é tecnicamente superior a uma pessoa normal. Então, mesmo você certo, é covardia você agredir outro ser humano, né? E por isso também, eu saí de uma academia de um professor que também era aluno de um grande Gracie, Carson Gracie. Tive a oportunidade de conhecer aqui o professor Richard. Eu procuro sempre manter perto da filosofia mestra. Infelizmente, o patriarca dos Gracie não está mais aqui, nem o mestre Hélio Gracie. O mais próximo do topo da pirâmide é o mestre Hillion, né? Então, para continuar nessa filosofia, digamos assim, samurai, uma filosofia de paz, eu procurei a academia Hillion Gracie para estar dando continuidade a mim, aos meus alunos, está ensinando que nem sempre a arte marcial é feita para defesa. Então, você pode levar para uma filosofia, para um lado bom de viver, de saúde. De um esporte, isso, né? É interessante. Muda totalmente o modo de pensar da pessoa. É muito bacana. Então, o aluno chega lá, professor, se ele chegar um pouco mais, vou usar essa palavra, estressado, ou já querendo, porque eles já chegam querendo, parece que o boi quando está preso, né? Você vai soltar, e você tem que trabalhar a arte marcial e o psicológico dele, né? Exatamente. O que o jiu-jitsu traz? Ele diminui a ansiedade, dá autoconfiança às pessoas, né? Aumenta o cardiovascular. Então, são coisas que hoje a sociedade exige, né? Digamos assim. Então, chega desde o adulto quanto a criança, e a gente tem planos específicos para isso. A gente tem um programa anti-bullying, né? Que trabalha a criança. A gente tem um programa do básico ao avançado. Então, se chega lá uma pessoa, ele é leigo,
ele vai lá para o programa, lá o básico. Depois ele vai para o intermediário, depois ele vai para o avançado. Então isso é todo um plano de ensino que existe, que as academias Hillion Gracie trabalham. O Hillion Gracie, ele chegou em Florianópolis em 1990, fundou uma academia. Em 96 ele veio a Curitiba e fundou a primeira academia Gracie aqui em Curitiba. E depois ele foi para... Hoje ele tem academias em Miami e em Houston. E a gente hoje está em 3 continentes. Tem academias na Irlanda, tem academias em Porto Rico. Então, digamos assim, essa dinastia, ela traz uma série de valores aos quais o Luciano falou aqui. Nós temos umas imagens também que o professor vai ilustrar aqui para a gente, bem interessante de mostrar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver. Ó, o que é aqui, professor? Ó. Então esse é o mestre, o nosso mestre, o Hillion. Ele é novo, né? Ele tem quantos anos? O Hillion é de 63. Ah, ele é novo, tá com quase 50. Nossa, mas ele é novo, eu imaginava ele mais velho. Então ele chegou agora em dezembro, deu seminário aqui em Curitiba, deu seminários em Florianópolis, Criciúma, Arapongas. Então é sempre uma honra recebê-lo. Então um cara oriundo, filho do Carlos Gracie, vindo a Curitiba dar um seminário, né? E é um cara que tem uma técnica super avançada, existe um plano de ensino, é uma coisa super profissional, entendeu? E a gente não só agrega a nossa academia, como outras academias, outras grandes academias. Então é isso, o jiu-jitsu é integração, o jiu-jitsu é família, né? Hoje a gente chega lá o adulto, quanto chega a família como um todo, e a gente tem todo um programa de ensino. Tem todo um trabalho, né? Exatamente. Porque, bem ou mal, você tem que trabalhar o psicológico de uma pessoa, porque ela vai aprender uma arte para se defender, né? E você, Luciano, o que te levou a ser um lutador, digamos assim, que você quer seguir carreira? Pode seguir carreira, porque hoje em dia, professor, dá muito dinheiro esse meio, né? Sim, é um meio que hoje, digamos assim, o Brasil é o país do futebol, mas não. Hoje tem crianças que praticam artes marciais baseado no UFC, querem ser grandes profissionais da luta, né? Então isso é um meio que dá, sim. Com certeza. Olha, não é o Anderson Silva faz parte desse esporte, é um grande nome também, né? Um grande nome daqui de Curitiba. Daqui de Curitiba, né? Ele se criou, se não me engano, que bairro que é Santa Cândia, Barreirinha? Ele é do Barreirinha. Então é um nome, né, que nós temos que respeitar também. E você, Luciano, o que te levou à modalidade da luta, vamos dizer assim? Olha, desde muito pequeno já assistia o boxe na televisão com meu pai, né? Meu pai é um apaixonado pelas lutas também. E naquela, assim, na escola, não me encaixava em esporte nenhum, eu era muito ruim no futebol, o último a ser escolhido, sempre. Daí um dia eu vi uma academia aberta lá, fui curioso ver o que era, estava tendo um treino de jiu-jitsu, o cara me convidou para treinar, depois nunca mais saí dali. Dali eu me encontrei o que eu queria ser pro resto da minha vida, lutador. Né? Desde o meu dia que eu pisei no tatame ali, fiz meu primeiro treino, tive certeza que quando tivesse mais idade ali, eu ia me formar um lutador, ia me profissionalizar naquilo, viver aquilo. Então foi meio que sorte, eu acho. Né? Foi uma curiosidade que me ajudou muito. Foi eu entrar naquela academia e ver aquilo, me deixou maravilhado. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E você hoje, você treina todos os dias ou não? Todos os dias. Todos os dias? Agora eu consigo alcançar esse nível de profissional, né? Eu trabalho com isso, ganho vida lutando. Então é todos os dias, não tem descanso. Quanto mais treino, melhor. E lembrando, ele falou do boxer, né, o lutador que representou grande o Brasil, que era o Maguila, está internado, né, que ele tem Alzheimer e desde sexta-feira ele está internado numa clínica psiquiátrica devido ao Alzheimer, que ele estava uma pessoa muito agressiva, né. O boxer, acho que de tanto bater, deve ter mexido com alguma coisa, infelizmente. Mas, felizmente, por outro lado, ele conseguiu levar o boxe para o Brasil inteiro na sua época. Melhoras para você, Maguila, que você possa, ainda não, né, porque já se aposentou, mas manter a sua ONG que você tem lá de boxe, lá em São Paulo. Parabéns e melhoras para você. Professor, então, os alunos, então, como que faz, uma pergunta leiga agora, de quem não sabe, para mudar de faixa? Como você sabe que o aluno está pronto para obter uma outra faixa? A gente segue as regras da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Existe o interstício de cada faixa. Então, digamos assim, o aluno ele tem que ter o conhecimento mínimo em cada faixa para então ele galgar alguns graus dentro daquela faixa. São 4 graus, digamos, na branca ele vai até o 4º grau e depois ele muda para a faixa azul. Faixa azul ele vai ganhar os graus dele e vai para a faixa roxa, marrom, preta. Isso é um processo, digamos assim, em que o professor vai ter esse aluno 7, 8, 9 anos, 10 anos. Então, no fim, é tudo uma família, entendeu?
Lembrando que o Maguila pratica o boxe, que é um esporte traumático. O jiu-jitsu não é um esporte traumático. Ele é baseado em alavancas, entendeu? Então, é um esporte que não produz traumas, digamos assim, né? Nessa parte. Ele é diferenciado, ele tem as suas categorias, tipo MMA, ele é diferente, ele tem uma modalidade específica dele, porque esse, pelo que eu estou vendo, ele é usado, essa roupa é kimono? Kimono. Kimono, e quando se luta sempre é com o kimono. Então, o nosso esporte, a gente que pratica na academia o jiu-jitsu é com o pano, o kimono, em competições também é com o kimono, e também tem o submission, que é sem kimono, né? Então, justamente para ir lapidando o jiu-jitsu, alguma coisa assim. Uma coisa, eu estava conversando com você nos bastidores que eu achei até interessante, e eu não sou dessa área, não entendo muito. Quando vai pesar, vamos supor, um campeão, né? Até o Luciano estava comentando com ele tem que chegar àquele peso X, né? Aquele dia, aquele horário. Então, depois ele pode passar automaticamente desse peso, ele tem que estar naquele peso, aquele horário, aquela hora que vai se pesar. Depois ele pode passar normal. Então, o UFC, a pesagem, digamos assim, é no dia anterior, né? Então ele bateu o peso dele, ele faz um processo. Hoje existem muitos profissionais nessa área aí. Então ele faz um processo de desidratação, né? Bateu o peso dele, ele então, naquelas horas depois que ele vai lutar, digamos, ele vai lutar no dia depois, então aí sim, aí ele começa a tomar água, fazer a alimentação dele e tal. Então, existem lutadores que chegam. Ele pesa 7,7 e ele chega lá no outro dia com 10, 14 quilos a mais. Então aí, às vezes a gente vê o pessoal lutando na TV e tal, pô, mas esses caras não têm essa pesagem. Não, que realmente ele fez um processo então de hidratação após a pesagem. E depois ele volta à memória muscular, seria isso? Ele volta a ter a memória novamente de ficar entroncado. Um bom observador, ele vê que na pesagem o atleta chega lá debilitado. Muitas vezes ele chega lá, tal, ele pesa. Tem atletas que se adaptam bem a isso, né, Luciano? Eu acompanhei, antes do Luciano falar, eu estava acompanhando o Esporte Espetacular uns 3 domingos atrás. O cara precisava emagrecer 3 quilos em 2 horas. Ele estava caminhando, fazendo esteira dentro de uma coisa de sauna. Luciano, é muito complicado isso, né? Porque teu corpo, você chega até o extremo, né? Sim. Hoje em dia, os responsáveis têm um acompanhamento médico em cima dessa desidratação, isso, que é extremamente perigoso, né? Tem que ter um profissional perto, monitorando, porque eu já presenciei desmaios dentro de sauna, a pessoa estava só ela perdendo peso sozinho, não é bem assim. Você tem um período que você tem que ficar lá, um período que você sai, você tem que tomar um pouco de água assim para o seu corpo, né? Reconhecer que você está se hidratando. Só que, você falou desses 3 quilos, digamos assim, eu peso 80 quilos, consigo descer para 70. Até 74, a gente desce bem, desce legal. Os 4 últimos quilos são os piores para você perder. Você fica 3, 4 horas dentro da sauna e nada de sair aquele peso. Então, às vezes, é bem o finalzinho para você conseguir bater a sua meta, que é o mais duro, daí que é o mais lutado. E você, como aluno, você faz uma alimentação, e lutador também, você faz uma alimentação sadia, balanceada, você come bastante carboidrato ou não? Olha, se o pessoal pesquisar na internet também, tem até uma chamada dieta Gracie, né? Que ele segue. Mas é verdadeiro, então? Sim. Ah, não, porque às vezes na internet é uma coisa que você Não, pode jogar lá e eles disponibilizaram para ok. Porque o tempo de vida de um Gracie, até engraçado, é muito alto. Daí perguntaram para o mestre Hélio Gracie, como é que o senhor vive tanto? Ele falou assim, cuido da minha alimentação, nunca comi um salgadinho na minha vida. Ele é bem regrado, ele consegue. E eu procuro seguir aquela dietinha deles, que é simples, não é uma coisa muito cara, uma coisa... É simples, fácil, se você seguir aquilo, é sucesso de bater peso, você vai se sentir melhor, você fica desintoxicado, é bem bacana. É cuidar do corpo. Então você treina e daí você toma aquilo que é vendido em lojas normais, pode usar. Existe uma suplementação pode usar comum, tranquilo. BCAA, Whey Protein, mas existem produtos ilícitos e tal, mas a ideia não é essa, a ideia é ter uma alimentação regrada. Até mesmo o Whey Protein, se a pessoa quiser tomar, ela tem que consultar o para que ela vai ter que tomar aquilo. Às vezes a pessoa toma Whey Protein e ela quer emagrecer, está totalmente errado. Tem que procurar um médico. Isso, para saber o que ela vai tomar exatamente. Mas sempre focar na dieta, que é o que dá certo. Quero agradecer a participação do Richard aqui e do Luciano. Quero que o professor passe o contato, o endereço certinho, para quem tem casa se interessar mais pela modalidade para lá participar, virar aluno da academia. Pode fazer naquela câmera ali. Então, a Hillion Gracie hoje ela chegou no centro. A gente inaugurou ontem a nossa academia, dia 21 de janeiro. Né? A gente vem com uma estrutura grande, são 200 metros quadrados só de área de luta.
temos octagon. Então hoje a gente está situado na rua Dr. Favre, número 1255, bairro Centro, muito próximo ao mercado municipal, e a gente vem com um plano inovador de ensino. Tá? A gente chegou aqui para agregar, temos grandes atletas lá e a nossa expectativa lá é ter muitos alunos. Tá? Então agradeço a presença de vocês dois aqui. O programa Toda Tarde fica por aqui. Você fica ligadinho na TV Transamérica. Eu volto amanhã.